sei que todo mundo trouxe a Bíblia. Você pode abrir Gênesis 22, verso 1 em diante. É um texto muito conhecido mesmo. Personagem conhecidíssimo, Abraão. Mas o que aconteceu com Abraão? Isso é uma lição importante para o próximo ano, para que nós possamos ter em nossas vidas e receber mudanças também. O texto diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Esse texto é rico demais, daria para eu pregar pelo menos uns 20 sermões aqui, sem exagero. Mas irmãos, o que é que nós queremos hoje ressaltar aqui? Primeiro, Abraão diz lá: depois destas coisas, pois Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este me respondeu: eis-me aqui. O que é que depois dessas coisas? Vamos voltar um pouquinho no tempo na história de Abraão. Deus o chama para ser pai de muitas nações e faz uma promessa: de ti e de Sara, que não era Sara, era Sara, e Abraão não era Abraão, era Abrão. Depois Deus mudou o nome de ambos. O que Deus prometeu? Prometeu que deles faria uma grande nação, teria um filho, e o filho seria o filho da promessa. Detalhe: ele tinha 75 anos e Sara, bem novinha, 65. Já imaginou isso? E detalhe, vamos relembrar: Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Irmãos, tem possibilidade maior? Muita impossibilidade, muito difícil, impossível humanamente falando. Por quê? A idade de Abraão, a idade de Sara, e ela não podia ter filhos. Mas Deus falou o quê? Do ventre de Sara nascerá o filho da promessa.
Ok? Isso eles tinham 75 anos Abraão e 65 Sara. Os dias foram passou-se alguns anos, aproximadamente 10 anos, e aí Abraão e Sara tentaram dar uma ajudinha ao Senhor. E ele teve filho com outra mulher, que não era o filho da promessa, mas Deus falou o quê? Filho de Sara. 10 anos se passaram, depois mais 25 anos se passaram. Com 24 anos, ou seja, Abraão estava com 99 e Sara com 89. A promessa estava bem pior, não é? Aos nossos olhos. E o que aconteceu? Deus falou: o ano que vem eu vou vir aqui e Sara vai amamentar um filho com 90 anos. Mas não é amamentar um filho de outro, o filho dela com Abraão. Dito e feito, com 1 ano Sara estava ali com Isaac, que significa riso, porque Sara falou: eu vou rir de tudo isso pela minha alegria de ter um filho, e todos vão rir comigo. Detalhe, isso aconteceu no capítulo anterior, é por isso que eu voltei. Por quê? Porque o filho da promessa já tinha desmamado, talvez estava com 12 anos de idade. E agora Deus faz o quê? Me dá esse teu filho. E Deus falou o quê? De Isaac serão benditas todas as famílias da terra: grego, goiano, baiano, paraibano, todos, não só da linhagem de Abraão, mas para todas as nações. Deus ia abençoar todas as nações por causa de Abraão. Detalhe, foi no capítulo anterior. Agora, o que Deus fala? Abraão, pega o teu filho, e ele repete várias vezes: o filho, teu único filho. Lembra de alguma coisa do Novo Testamento? Eu não vou entrar nesse detalhe. O teu único filho a quem amas. Agora pega esse menino, vai, caminha de Berseba até o Monte Moriá, que os historiadores dizem que é Jerusalém, ali onde o templo foi construído. E Abraão sai de madrugada, ele não questiona Deus, e a narrativa não fala nada. É como se o silêncio de Abraão, o conflito que ele está passando, muito grande. Você já imaginou chegar para Sara e falar que agora Deus pediu um filho em holocausto? Talvez se fosse algum de nós falava assim: não, isso é coisa do diabo, né? É o diabo que está falando, ou então foi uma voz do além, ou então eu estou tendo problema. Mas não foi nada disso. Deus falou. Abraão conhecia Deus, andava com Deus, fazia devocional na Bíblia, lia a Bíblia o ano todo, para ganhar aqui na IDP o sorteio das 2 Bíblias, né? Abraão andava com Deus, ele sabia que era Deus que estava falando, ele não questiona. O que é que ele faz? Levanta de madrugada, põe o que? O menino do lado, leva 2 servos, leva a lenha, e ele vai andando, e diz no finalzinho, no meio desse texto, que ele avista o local onde Deus falou para ele ir. E ele vai, detalhe, e ele diz para os 2 servos dele: esperem-nos aqui, porque eu e Isaac vamos subir e vamos voltar. Irmãos, dá para entender o que Deus mandou Abraão fazer? Muito obrigado pela ajuda. Matar o seu único filho. E como é que ele ia lá, se ele ia matar o filho e ia voltar? Hebreus diz que Abraão, no capítulo 11 dos Heróis da Fé, que Abraão tinha tanta fé em Deus, que ele falou: Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Deus vai ressuscitar esse menino. Eu mato, mas ele ressuscita. Está lá no capítulo 11 de Hebreus. Abraão sobe, por isso que ele é o pai da fé. Ele acredita em Deus. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Alguma coisa ia acontecer até ressuscitar o filho. Ele sobe, e aí o silêncio é quebrado. Tem uma tradução, a NAA, Nova Almeida Atualizada, traz assim: Isaac quebra o silêncio, e ele pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, já estava o cutelo na mão de Abraão, e onde está o cordeiro? Já imaginou esse drama para um pai que sabe que vai sacrificar o seu filho? Ouvir isso do seu filho? O que ele diz?
Deus proverá, Jeová Jireh. Deus veio prover. E foi andando, caminhando, pegou o menino, chegou no local do holocausto, que Deus tinha falado. Ele não foi nem para a esquerda nem para a direita. Eu lembro de Pedro, Jesus fala, joga a rede à direita. Aí tem crente que fala assim, eu acho que posso jogar à esquerda, né? Aí não pega peixe nenhum e depois fala assim, acho que Deus não me ouviu não, Deus não me ama. Não é nada que a pessoa fez errado, vai dar errado. Vai lá. Abraão amarra Isaac na lenha, põe fogo, levanta o cutelo, e aí Deus manda ele parar. Não faça isso, menino. Eu sei que você teme. O Senhor estava provando, porque a aprovação de Deus é para aprovar e não para reprovar. Abraão foi aprovado e ele olhou para trás. Estava lá um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. E o carneiro foi imolado e eles voltaram como Abraão houvera falado. Nós vamos lá e vamos voltar. O que tem a ver isso com um dia de ano, não é? Com fogos, com roupa branca? O que tem a ver? Irmãos, tem tudo a ver. Dia de ano é importante porque a gente revê os nossos conceitos, revê a nossa vida. Algumas coisas que Abraão tem para nos ensinar. Primeiro, Abraão tinha alvo, e um alvo posto por Deus. Irmãos, quem não tem alvo, chega em qualquer lugar, menos no lugar que ele deve chegar. Já imaginou colocar no GPS qualquer lugar? Tem esse lugar? Não tem. Você põe o endereço, se for um GPS bom, né? Eu já peguei um GPS ruim. Chegava no lugar, o GPS dava pau. Mas um GPS bom, você põe o endereço, você não vai chegar em outro endereço. Pode até dar uma volta maior, pode até dar uma volta menor, não importa, você vai chegar. Irmãos, nós precisamos ter alvo. Alguns alvos importantes. Deus falou, vai para o Monte Moriá. Ele não falou, vai para o Monte de Berseba, vai para o outro monte, vai para o monte tal, vai no monte lá, Carmelo. Não falou nada disso, ele deu o nome do monte. Abraão fez o quê? Obedeceu. Alguns alvos que nós precisamos obedecer ao Senhor, senão o nosso ano não vai valer de nada. Por exemplo, alvo de ter mais comunhão com Deus. Irmãos, tem tanto crente que jejua, vocês já viram aí? Jejuar é ruim? Depende. Porque muitas vezes nós jejuamos por motivos que não são para a glória de Deus. Poucos jejuam por santidade, poucos jejuam para ter mais sensibilidade com o Senhor. Por que Abraão ouviu a voz de Deus? Porque ele falava com Deus, ele conversava com Deus. Como Deus fala conosco hoje? Através da Bíblia. Nós podemos orar e falar com Deus também. Irmãos, desse ano, quanto tempo você reservou como alvo para falar com Deus, para ser parecido com Deus, para buscar a vontade do Senhor, para perguntar o que o Senhor quer da sua vida? Quanto tempo nós fizemos isso? É um alvo importantíssimo. A nossa devocional, Bíblia, oração, meditação nas Escrituras. Irmãos, eu nunca vi tantas versões da Bíblia, mas tanto analfabetismo bíblico nas igrejas. As pessoas não leem, as pessoas não meditam, e depois quer o quê? Que a vida dela seja boa, que a família esteja abençoada, que tudo dê certo. É um alvo. Como Abraão teve alvo, nós devemos ter também. Por exemplo, meditação na palavra. Tinha um amigo meu que ele tinha um alvo muito legal, que era o quê? Ele não tomava café enquanto ele não fizesse a devocional dele. E ele é uma bênção. Ele lia a Bíblia, orava e depois ele ia tomar café, todos os dias. Se ele não fizesse isso, ele não tomava café, ficava com fome para sentir no corpo. É um alvo muito importante. Outro alvo muito importante, a relação que você tem com as pessoas. Quantas pessoas você ajudou, passou necessidade esse ano? Quantas pessoas nós fizemos alguma coisa, estendemos a mão? Quantas pessoas no hospital e nós fomos visitar? Outro alvo muito importante. Às vezes, irmãos, nós sofremos muito porque a gente não se preocupa com o sofrimento dos outros. A gente fica sofrendo os nossos sofrimentos e o outro está ali sofrendo também. Quando nós olhamos para o próximo, nós aliviamos a nossa dor, por incrível que pareça.
ajudar alguém, visitar uma pessoa doente, visitar uma pessoa que perdeu um ente querido. É um alvo muito importante para o ano que vem. Por exemplo, um objetivo que Deus põe na vida de todo cristão, qual é? Discipular. E não é assim, eu vou ver se eu vou discipular. Deus ordena: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ordem do Senhor. Não aparece no texto em português, mas é o que? Discipular. O que é discipular uma pessoa? Trazer a pessoa para o Evangelho, cuidar da pessoa e levar ela para a igreja, para o batismo, e depois do que ensinar aquilo que a Bíblia diz, não o que eu acho. Isso é um objetivo? A pergunta que eu te faço hoje, para começar o ano, não com o pé direito, mas com o coração inclinado: quantas pessoas você discipulou esse ano? Agora eu vou estender o tempo, igual o tempo de Abraão, né, que era longo. Quantas pessoas você discipulou na sua vida? Se você estiver falando 0, está ruim. Muito pouco. Nós desobedecemos o Senhor e queremos que a nossa vida seja boa. Não cuidamos dos outros. Não vemos o sofrimento. Teve uma pessoa conhecida que a filha era muito doente. Ele vivia no hospital. Um dia ele reclamando, e um sofrimento grande dessa filha dele. Ele reclamando no hospital, num dos dias de festas assim, ele no hospital com a filha já faleceu inclusive. Ele desceu resmungando, falando: Deus, a carga está forte demais. Quando ele desceu, tinha uma senhora. Ele foi conversar com essa senhora. A filha dessa senhora tinha o dobro de doença da filha dele. Ele voltou chorando e pedindo perdão ao Senhor. Se o Senhor me deu esse fardo, é porque eu posso carregar. Deus não te dá fardo maior do que você pode levar. Discipular pessoas e dividir a tua renda. Você sabia que caixão não tem gaveta? Tem gente que economiza. Por exemplo, loja paterna que o pai fundou. Havia uma loja que tinha aqui em Brasília, tinha no Brasil todinho. O velho morreu, os filhos tomaram conta. Cadê a loja? Acabou. Já tem mais de 20 anos que a loja fechou. Eu já vi gente que economiza mais do que é necessário, que é os dois extremos, né? A pessoa gasta demais, come o sal da janta no almoço, chega no jantar não tem nada, e o outro é o quê? Que guarda demais. Os dois estão errados. E aí o que acontece? A Bíblia fala pra gente o quê? Ser equilibrado, inclusive para investir naquele que não tem aquilo que está precisando. 1 João capítulo 3 verso 17 diz o quê? Se você via o teu irmão passando necessidade e você fechar o seu coração, como pode permanecer o amor de Deus no seu coração? Nós podemos ajudar as pessoas a um algo muito importante. Por exemplo, às vezes você fala inglês e a pessoa está querendo aprender o verbo to be, que na verdade não é to be, é to be. Mas lá na Paraíba, às vezes era to be. E a pessoa está querendo aprender e você sabe, e a pessoa não consegue, tem dificuldade, você pode ajudar, essa pessoa pode ajudar. Você pode ajudar numa casa de recuperação, fazendo o serviço lá de reforma, trocar as lâmpadas, pintar a parede. Isso é o que? Plano de Deus para a vida do cristão. Meus irmãos, alvos, nós temos que ter alvos em várias áreas. Nós podemos fazer planos para a glória de Deus, para ajudar as outras pessoas, para Deus ser glorificado. Irmãos, Abraão tinha um alvo, ele foi e Deus o abençoou. Irmãos, outra coisa muito importante para cumprir os nossos alvos, nós precisamos trabalhar. Não tem o verbo preguiçar na Bíblia, se acomodar. Irmãos, nós temos que trabalhar pelos nossos alvos. Por exemplo, você fala assim: eu quero ter o alvo de perder peso. Se você não guardar a boca e não for fazer exercício, desista. Só vai ficar no campo das ideias. Por exemplo, o que eu falei aqui: eu vou ajudar alguém, discipular alguém o ano que vem.
Entrar uma pessoa na igreja que precisar ser discipulado, eu vou discipular. Se você não colocar o alvo de pegar essa pessoa, estudar a Bíblia com ela, orar com ela, você não vai discipular ninguém, vai chegar no ano que vem e nada. Quer ver outro alvo importante? Eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar nas Escrituras. A pessoa começa a primeira semana, e tem gente que começa comendo feijoada. Eu vou ler 10 capítulos por dia. Quando a pessoa me fala isso, a pessoa que nunca leu a Bíblia, eu já arrepio, porque eu sei que é um alvo muito ousado. 10 no primeiro dia, 10 no segundo, no terceiro, na segunda semana a pessoa já parou. Inclusive quando chega no livro de Levítico, a pessoa para, né? Ou então em Números, pastor, não aguento mais tanto número. Primeiro Crônicas de 1 a 11, já desisti, perdeu a bênção. Se você não tiver trabalho, não tiver algo, você não vai conseguir, né? Então, meus irmãos, um alvo que nós vimos aqui na palavra do Senhor, nós somos como esse Isaac, todos nós éramos nós para termos sido sacrificados, para termos sido julgados pelo Senhor. Deus vai, como eu li aqui, eu enfatizei, foi substituído pelo carneiro, e o carneiro foi para o lugar de Isaac. Às vezes Deus não vai liberar algum sacrifício das nossas vidas. Às vezes vai vir uma enfermidade, às vezes vai vir um infortúnio, às vezes vai vir o quê? Alguém que, né, tirou a carteira na semana passada, bate no carro. Isso pode acontecer? Pode, tem coisas que nós vamos ter que passar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele, em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e Ele é o Filho de Deus, que veio para nos salvar. Nele nós podemos ter a bênção maior de todas. Podemos ter dificuldades durante todo o ano, mas uma dificuldade que nós vamos ser livres é o quê? Que Deus vai estar conosco todos os dias, no momento bom, no momento ruim, nas dificuldades. E o alvo maior desta noite que nós colocamos é ter um compromisso com Deus, viver com Ele todos os dias, fazendo a vontade do Senhor. Aí nós vamos ter um ano maravilhoso e de mudança. É um alvo, e alvos que Deus traz na sua palavra para nós, para o ano que vem, para a nossa vida melhorar. E eu fiquei muito feliz. Teve gente que no final de ano assim, né, eu fiquei lá na porta anotando o nome de quem leu a Bíblia, porque pastor gosta disso, né? Quem leu a Bíblia e meditou. A pessoa falou: é o segundo ano que eu li a Bíblia. Isso é ótimo. E a pessoa tinha dificuldade. Talvez você esse ano deu uma afrouxada, você teve vitória nos outros anos. São alvos de Deus para a nossa vida, para que o nosso ano que vem seja muito abençoado, muito bom. E bom não é a ausência de problemas, bom é ter um coração em paz, tranquilo, sabendo que o Senhor, o mesmo Deus de Abraão, que abençoou Abraão, que não mente, que não é de confusão, Ele está conosco também. E assim como Abraão obedeceu a Deus, se nós obedecermos, se nós cooperarmos com o Senhor, tudo de bom vai acontecer na nossa vida, coisas maravilhosas. E essa é a promessa dele. Talvez você estava pensando assim: vai vir uma Ferrari nova, né? Porque Deus é dono do ouro e da prata. Aí o crente gosta desse texto fora do contexto, que vira pretexto, né? Eu sou cabeça e não cauda. Oi, irmãos, quando nós andamos com o Senhor vai preencher os espaços do nosso coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nesta noite queremos te agradecer pelo exemplo de Abraão, que é um exemplo que tem tudo a ver com o começo desse próximo ano, para nós renovarmos, fazermos uma faxina na nossa agenda, jogando tudo aquilo que não presta fora, talvez até coisas que não são pecaminosas em si, mas são coisas que não são prioritárias para a nossa vida. E a prioridade maior é te obedecer, servir ao Senhor, andar contigo, Senhor, buscar a tua graça, buscar agradar o teu coração, assim como foi com Abraão. Nos ajuda, Senhor, neste ano, para que a nossa agenda seja organizada pelo Teu Espírito. Nos abençoe, Pai, nos dê graça, que possamos ser mão estendida para aqueles que precisam, que possamos ser bênção
para aqueles que precisam de visita, para aqueles que estão começando a carreira cristã, o discipulado. Deus, nós possamos também abrir o nosso coração para ajudar financeiramente aquele que precisa realmente de ajuda. Nós queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado. Implanta isso no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.